desde 2018. Em Curitiba, no Paraná, o mesmo sistema é conhecido como muralha digital. Se um veículo ele tem a placa cadastrada como furtado ou roubado, a hora de entrar no nosso cercamento eletrônico é detectado. Se uma pessoa que tem seu registro em um banco de dados como uma pessoa procurada pela justiça, pela polícia, irá ser detectada no nosso sistema. A Fundação Oswaldo Cruz iniciou um estudo muito sobre a eficácia da vacina contra a dengue em adultos. 20 mil voluntários vão receber o imunizante e passar por um acompanhamento durante 2 anos. Gláucia foi uma das escolhidas. Aceitei logo de primeira, falei para ela que eu iria e que seria um prazer. A ação acontece em Guaratiba, bairro da Zona Oeste do Rio, que concentra o maior número de casos da doença em adultos até 40 anos no país. Os vacinados são todos voluntários, com idades entre 18 e 40 anos. Os nomes foram sorteados entre as pessoas cadastradas nas unidades de saúde da região. O imunizante em estudo é o Kedenga, do laboratório japonês Takeda. O objetivo dessa pesquisa é avaliar a eficácia da vacina no grupo populacional com as características do Rio de Janeiro, com os 3 tipos de dengue circulante, a dengue tipo 1, a dengue tipo 4. Então, é um estudo inédito nessa população com esse sorotipo circulante. Os participantes serão acompanhados durante 2 anos. Os pesquisadores vão observar o comportamento do vírus entre vacinados e não vacinados, recolhendo informações sobre casos de mortes e transmissão da doença. O objetivo é avaliar se a vacina tem efetividade na população adulta. A iniciativa do Ministério da Saúde é realizada em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Os resultados vão ajudar a determinar quais públicos devem receber a vacina prioritariamente após as crianças. A Anvisa já aprovou o imunizante para quem tem entre 4 e 60 anos. Todo mundo está olhando o Brasil, é o primeiro país que incorpora essa vacina no seu sistema público e os dados que vão ser gerados aqui serão importantes também para tomar decisão de outros países. Além da vacina, a melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Muito cuidado com plantas, água parada, não pode deixar lata, nada no quintal. Em casa a gente tem muito cuidado com isso. 359 pessoas já foram presas na Rússia por participarem de protestos pela morte de Alexei Navalny, numa prisão no Ártico. Ele era o principal opositor do presidente Vladimir Putin. Mesmo sob vigilância e repressão da polícia, centenas de pessoas participaram neste sábado de homenagens a Navalny em várias cidades do país. E morreu ontem, depois de passar mal durante uma caminhada na penitenciária, no dia de 19. Os exames ainda são necessários para determinar a causa da morte. A equipe do ex-opositor político afirma que ele foi assassinado e que há uma tentativa de encobrir provas. Navalny, que em 2020 sobreviveu a um envenenamento aleatório contra o presidente Vladimir Putin. Lideranças internacionais também responsabilizam o governo russo pela morte. Hoje, representantes das maiores economias fizeram 1 minuto de silêncio por Navalny. Vladimir Putin ainda evita comentar o caso, mas o Kremlin afirmou que são inaceitáveis as acusações dos países ocidentais. A Rússia anunciou hoje a maior vitória militar sobre a Ucrânia em quase 1 ano. As tropas ucranianas se retiraram da devastada cidade de Avdiivka, na região metropolitana de Donetsk. O local se tornou um símbolo da resistência ucraniana frente à invasão russa. Desde outubro, soldados ucranianos resistiam ao avanço das tropas de Putin, mesmo em menor número e com pouca munição. É a maior vitória de Moscou desde a tomada da cidade de Bakhmut em maio do ano passado. Ainda na região de Donetsk, 4 pessoas morreram num bombardeio russo, incluindo uma criança. Em Munique, na Alemanha, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a decisão de deixar a cidade é acertada e que o país tem sofrido principalmente com a falta de armas de longo alcance. Atenção agora, porque o Jornal da Record conseguiu
socorro a um passageiro que passou mal durante uma viagem internacional. Esse tipo de situação acontece em cerca de 10% dos voos. As companhias aéreas treinam os tripulantes justamente para agir nesses casos. As imagens foram feitas durante um voo que partiu de Bogotá, na Colômbia, com destino a São Paulo. Uma idosa começou a bordo. Pelo menos 10 com algum tipo de realmente não são problemas de saúde graves, que são controlados pelos próprios tripulantes. As principais emergências médicas em voos são pressão alta, crises de diabetes, ansiedade, crises de pânico e ferimentos relacionados à turbulência em voo. Situações que geralmente são controladas pela tripulação. Eles têm que ter o conhecimento. A empresa aérea ela dá um treinamento assim que necessário, uma vez por ano. Então, eles sabendo identificar qual é a questão, eles sabem a ação que deve tomar naquele momento, desde algo mais simples até o mais grave. Comissário de bordo há quase 25 anos, Inácio já passou por muitos casos de emergência. Segundo ele, é preciso sempre manter a calma e confiar na tripulação. Durante o voo, o preparo do tripulante é essencial para que a gente possa, para que o passageiro numa situação de emergência possa receber o mínimo de atendimento necessário para que a vida dele seja garantida. Os nossos tripulantes são muito bem treinados. Eu posso até dizer isso, não? Entre Subiu para 27 o número de mortos na operação especial realizada na Baixada Santista depois do assassinato de um policial da rota do início deste mês. No caso de hoje, um suspeito foi morto por uma equipe da polícia em Guarujá, no sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele foi baleado depois de apontar uma arma contra os policiais que verificaram uma denúncia de tráfico de drogas. Não tem relação com a operação, um homem que estava na garupa de uma moto foi morto durante uma abordagem na rodovia Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, A Justiça de São Paulo condenou 7 empresas e 6 pessoas pelo acidente na obra do metrô que deixou 7 mortos em janeiro de 2007. As vítimas foram soterradas e mais de 90 imóveis tiveram que ser demolidos por causa do dano estrutural. Os condenados devem pagar quase 240 milhões de reais em indenizações. Parte desse valor é devida ao metrô. Você vai conhecer agora com a gente os detalhes de um estudo que aponta o seguinte: até 2025, o Brasil poderá ter quase 8.000 novos casos confirmados de câncer em crianças e adolescentes. especialistas afirmam que o principal caminho para reverter essa previsão é o diagnóstico precoce. Este é o Breno, de 10 anos, um menino alegre que gosta muito de brincar. Ele sempre foi um moleque de bola, pipa, rua.